Sejam muito bem-vindas, eu sou a Glícia. E eu sou a Gabriela. Somos primas, mães, mulheres cristãs. Acreditamos na Bíblia. Defendemos a família. A maternidade e uma vida com Deus no centro. Aqui a gente não abre mão dos nossos princípios. A gente vive o que prega. E hoje a gente vai falar tema sobre filhos. Criação de filhos. Sim. Porque muita gente acha que é só criar um filho, mas a gente está criando um adulto para as futuras gerações. Nós estamos criando uma criança para o futuro, né? Porque a gente só está... Toda a nossa criação, toda a nossa base, o que a gente está fazendo pelos nossos filhos é como a gente estiver plantando, mas a gente só vai colher no futuro, né? Porque lá no futuro a gente vai saber o que foi essa criação, né? De agora. No último vídeo a gente até introduziu alguns assuntos, né, em relação aos filhos, só que nesse a gente quer trazer especificamente sobre isso. Não só os princípios e valores, que a gente acaba comentando, porque não é o que a gente acredita, mas sobre ações do dia a dia, sobre ensinamento, sobre forma de lidar com algumas situações que vamos trazer aqui, sobre o que nós passamos para os nossos filhos, de todos os tipos, desde rotinas, vamos falar um pouquinho de dia a dia, vamos falar um pouquinho de tabus aqui, né, de filhos, que hoje é muito vasto, assim, né, você às vezes, se você não tem uma base muito bem consolidada cristã e saber o que é certo e errado segundo a Bíblia e a palavra de Deus, hoje você fica até confuso, porque o que é certo e errado no mundo de hoje em relação às crianças, né, a gente nem sabe mais, porque parece que tudo está invertido, parece não, está. Exato, então a gente quer trazer um pouquinho mais desse tema para vocês, né. E começando uma coisa assim que eu acho que realmente é o começo, né? Que eu acho muito importante de trazer aos limites, né? Que um filho, uma criança que cresce sem limite, o mundo não tá, ele nem vai estar preparado, né? Para a vida lá fora, né? Para trabalho, para estudo, para tudo. Então, assim, dentro de casa, isso daí da nova de criação educativa, afirmativa, positiva, né? Essa educação, gente, não tem como. A gente mesmo foi criado com nenhum tipo de educação positiva. Não, a gente fala que é educação antiga. E eu e a Gabi, a gente crê muito nisso, né? Que, claro, né? Ninguém vai espancar, ninguém vai, né? Não é nisso que a gente tá falando, né? A gente não tá falando, assim, nós não somos tão antiquadas assim. Só que é um antigo, assim, tendo limites. Porque se os filhos não aprender a ter limite dentro de casa, eles têm que aprender a ter limite. Porque hoje a gente cresce como adulto. Em tudo que a gente for fazer, a gente tem limite. Tem assim, você vem até assim aqui. Que funciona, né? Não, você vai conversar com uma pessoa, você não pode falar tudo que lhe vem à cabeça, porque nem tudo que lhe vem à cabeça também é o correto, né? Exato. Mas assim, a gente tem que ter um limite, ó, eu vou até aqui, venho até aqui, a gente tá numa conversa, eu posso falar até aqui, eu vou... Então, tudo é limite. O meu trabalho, eu vou até aqui, eu respeito aqui, aqui. Então, assim, em todos os lugares, no relacionamento, num casamento, no trabalho, na espiritualidade dentro, né, de um espaço que fala de Deus, né? Uma igreja, tudo tem limite, tem regras, e a gente precisa aprender a respeitar, né? Sim. Como eu falei até no outro vídeo, a gente não faz o que bem entende, né? A gente não faz o que quer, o que dá na telha, não. Então a gente tem que criar os nossos filhos para que eles tenham limite, para poder viver uma vida, né? Saber aonde está o limite deles, saber até onde eles podem ir. O limite, ele leva, né, a um adulto depois formado a saber se comportar em cada ambiente. Essa que é a verdade. Porque hoje o que a gente vê nem parece adultos, né? Mas pela idade já são considerados adultos, né? Homens e mulheres que se comportam como crianças, né? Se comportam como meninos porque não lhe foi dada orientação. A geração Z, né? Essa geração nova. Você está num ambiente social, eles não se vestem como deveriam, não se comportam como deveriam, não falam como deveriam. Não é porque é o certo e errado. Sim, você precisa sim ter uma adequação a cada ambiente. Se você está numa igreja, você vai se comportar de um jeito. Se você está num aniversário, num ambiente social, você vai se comportar de outro jeito. Se você está numa entrevista de emprego, você vai se comportar de outro jeito. Então, traz lá para a infância isso, limites, disciplina, orientação do que pode, o que não pode, o que sim, o que não deve fazer. Isso não deve, pronto, acabou. Isso vai trazendo essa educação para o futuro, porque uma criança sem limites, ela pode fazer o que ela quiser? Ela pode se comportar e agir do jeito que ela quiser. E essa falta de adequação e até mesmo é uma orientação que lhe falta. Isso traz uma liberdade que é confundido, né? É uma falsa liberdade. Isso é muito prejudicial. Porque essa liberdade que hoje os adolescentes que
deveriam ser adultos têm, gente, você não constrói nada. Porque não tem mercado de trabalho para eles, porque tudo é internet, é TikTok, porque tudo é livre, né? Terra sem lei. Não tem formação de família, não tem casamento, porque lhe falta o quê? O básico. Lá atrás lhe faltou isso que a gente está falando. E trazendo agora um pouco para a infância, né? Hoje no nosso dia a dia, as atitudes práticas. A gente sabe que cada criança tem as suas personalidades diferentes, independente dos pais. Eles nascem com a personalidade deles. Tem crianças que tendem sim a ser mais disciplinadas, a ser mais obedientes, mais reservadas, mais quietas. Tem crianças que já são mais extrovertidas, mais amigáveis, mais ali no oba-oba, na brincadeira. Tem N personalidades, a gente não quer entrar fundo nos detalhes. Mas o que a gente está falando aqui é, nós como pais temos a obrigação e o dever de olhar para os nossos filhos, adequar a criação a cada um deles, porque não são todos iguais, e sim trazer dentro da realidade de cada criança. Porque é o que eu acabei de falar. Se você não consegue adequar a sua obrigação de pai e mãe aos deveres e limites daquela criança hoje, que hoje é pequena, na adolescência você vai trazer um conselho, ele vai te ouvir? Você vai trazer, olha filha, eu acho que aqui não é o teu lugar, eu acho que aqui... Tudo começa no básico. Tudo começa no limite, na orientação, na disciplina, dentro de casa. É que a gente fala que às vezes as pessoas não são influenciadas, principalmente adulto, não é influenciado. Gente, nós somos todos influenciados. Sim. Todas as pessoas convive com alguém todos os dias, aquela pessoa, né? Eu e a Gabi sempre convive junto, né? Então as nossas ideias são a mesma. De família, né? De respeitar, né? O nosso marido, nossos filhos. Crenças, né? As nossas crenças são muito fortes. Agora imagina se uma de nós duas que convive sempre, né? Ficasse falando mal do marido. Ou chamar ela, Gabi, vamos final de semana pra uma balada, vamos final de semana, sei lá, alguma coisa. Algum momento eu vou influenciar ela. Posso não influenciar de cara, assim, né? Como acontece com... Imagina os nossos filhos, que ainda não tem, né? Não cresceu, não tem crenças em muitas coisas. Ainda são assim, tá tudo novo. É tudo novo. O cérebro deles não estão formado. Não é uma ideia, isso é real. Eles não têm o discernimento. Você imagina o quanto eles são influenciados. Por isso que a gente fala que as pessoas que a gente convive, né? Quais pessoas você convive? Né? Seja na sua casa habitual, seja sua família, seja amigos. Quais são as pessoas da sua convivência? O que elas falam? Como elas agem? Porque assim, o meu filho, né, os meus filhos... Eu escutei uma frase, desculpa. Qual é o normal dessas pessoas que você traz para dentro da sua casa? A gente está falando de filhos, a gente está falando dos filhos mesmo. Essas pessoas que você traz, o que é o normal para eles? Porque o normal para eles é o que vai influenciar o teu filho. E não tem como não influenciar. Dentro da minha casa, quais são as pessoas que convivem, né? Se chegar alguém dentro da minha casa que às vezes usa droga ou que vai levar para uma influência, alguma coisa que meu filho vai falar assim, nossa, chama atenção, ou aquela pessoa que fala palavrão, meu filho vai ouvir e ele vai ser influenciado por isso. Não tenha dúvida que ele vai. Então ele não vai ter essa convivência porque eu não vou permitir isso. Agora, quantas pessoas dentro das casas, né, os próprios pais, né, que às vezes discutem na frente dos filhos, falam palavrão. Isso eu tô falando de coisas básicas, mas que às vezes bebe, que usa droga, que... Então, se meu filho ter limite, ele crescer sabendo o que é certo e errado, e eu sempre ter essa conversa com ele, desde pequeno. Sim. Sempre conversar com ele, orientar. Então, como que ele vai ser influenciado se a crença dele vai ser tão forte e ele nunca teve isso na infância dele? Como que ele vai ser influenciado, né? Trazendo um filtro do que ela falou, porque existe uma diferença, ela repetindo, né? Eu não deixo entrar dentro da minha casa esse tipo de influência. Então, meu filho não vai conviver com isso. Só que peguem o filtro, porque existe uma diferença entre as crianças conviverem nesse ambiente e ter essa influência ali sem filtro nenhum, porque quando os pais não têm orientação, a criança absorve 100% daquilo, porque eles não têm o discernimento, né, que nem a gente falou. Ou existe uma base aonde dentro da minha casa não convive e conforme a criança vai crescendo, no mundo lá fora, ela vai ver coisas que ela nunca viu, porque não existe dentro de casa. Aí vem aonde ela vai voltar, porque isso acontece quando vai crescendo, né? Mãe, eu vi em certo lugar 2 mulheres, eu vi em certo lugar esse comportamento, eu vi isso. Mãe, o que é isso? Aí vai a orientação. Ah, mas meu filho nunca convive. Não é isso que a gente está falando. Nós vamos blindar na base familiar.
Quando chegar a hora, sem precipitar, a criança vai trazer a curiosidade, você vai responder e orientar no nível da curiosidade dela, sem aumentar mais do que precisa, né? Claro. Aí vem as orientações. E conforme a criança vai trazendo, conforme vai crescendo, entrando em pré-adolescência, aí vai entrar as orientações. Então existe uma diferença. Nós não é que não nos blindar porque meu filho vai achar que nada disso existe. Não, isso existe e é real. E sim é ensinar o que é certo e errado na hora certa. E hoje, quando até eu fui atrás de escola, né, para colocar eles, quantas escolas hoje com banheiro, agora que é unissex, né, que é menino, tudo junto, sabe? Então as nossas bases, sabe, o que é... E é o que é certo, porque a pessoa fala o que é certo e errado. Não, pra mim isso não é errado, né? Gente, mas isso é o nosso natural, é a nossa natureza, da onde a gente veio, sabe? Não é questão de agora a gente tá transformando tudo isso, do que realmente é. A gente está colocando coisas que nunca existiram, sabe assim? A gente está saindo do que é natural, da onde a gente veio, da nossa essência, do que a gente veio para ser. Uma coisa também que a gente fala, seguindo essa linha dos banheiros é a sexualidade, né, das crianças. Biologicamente somos diferentes. Hoje, o que a gente aprendia antigamente nas escolas, nos livrinhos, gente, mesmo eu estou falando ludicamente ali, as crianças aprendiam a fisiologia do corpo, os órgãos, sistema reprodutivo. Hoje até isso, né? Eles alteraram. Até isso em algumas escolas, não são todas, isso foi alterado. Olha para você ver em que ponto chegou. Alguém aqui consegue alterar o corpo humano? Só se for Deus criar outra geração, porque o homem, ele tá alterando até isso. E o que isso traz aqui, né, para nossa base, para nossa família, né? Ainda mais ela também tem um menino e uma menina. No dia a dia, gente, são todos crianças, são todos inocentes. Mas é a mesma coisa que eu falei, vai chegar uma hora, não agora, eles são pequenos, gente, eles têm 2, 3 anos, mas vai chegar um momento certo em que essa influência ela vai vindo de pouquinho e ela vem de fora para dentro. Então nós, pais, temos que combater todas as vezes que essas influências aparecer. Ah, mas eu posso ser isso, mas eu vi aquilo, alguém falou isso. Mais pra frente, né, aparecem os amiguinhos, que às vezes outras crenças de outras famílias vai trazendo e a criança sempre traz para dentro de casa. E aí vai a antena dos pais e fala, não, filho, vamos sentar e conversar. Na hora que for o momento certo. Você é um menino, você é uma menina, Deus te criou dessa forma. Filha, Deus te criou dessa forma para ser desse jeito. Ok, vai passar-se os anos, vai chegar ali a pré-adolescência, principalmente das meninas, né, que esse momento é até mais delicado. Então, o que eu quero trazer para vocês, nem vou aprofundar o assunto, mas na hora certa, tudo tem um momento certo. Você vai sim ensinar o teu filho, porque esse assunto, ele tem a ver com identidade. Isso é muito forte, porque assim, quando você ensina o teu filho que ele pode ser o que ele quiser, biologicamente falando, como que ele vai ter uma identidade formada? Se você ensina a tua menina que com 15 anos, a partir daqui, que às vezes não chega a 18, ela já pode tomar hormônio, ela já pode se transformar no que ela quiser, que o mundo é livre para ela, como que ela vai criar uma identidade sólida? Então, assim, dessa identidade que nasce todas as coisas, porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha, eu sou imagem e semelhança do Senhor, eu sou herdeira de Deus, Ele é meu Pai, eu tenho os meus pais da terra, mas eu tenho o Senhor que guia a minha vida, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou como mulher nesse mundo. O menino vai crescer e vai virar um homem, eu sei quem eu sou, eu sei o que os meus pais me ensinaram e eu sei o que eu nasci para ser. Então, você entende como não é só um livrinho? Não é só um desenho, gente, a gente está falando de uma trajetória. Vai chegar uma hora que os pais não têm mais influência, mas a base já foi estabelecida. Filho, você nasceu para ser isso, porque você é um menino que vai ser um homem. E filha, mulher, você nasceu para ser isso. Eu acho que mesmo essa época não chegou ainda pra gente, né? Mas Não. eu acho que tem que ser proibido, tipo, o filho se trancar no quarto e... Eu acho que a todo momento, a cada fase vai ficando mais delicado e a gente fica em cima dos nossos filhos. É em cima mesmo, né? Tipo, não, é Deus que cuida. Não, gente. É em cima, sabe? No celular, o que tá fazendo, como que tá, se tá se trancando no quarto, o que tá vendo, o que tá... Sabe assim? Tá ligado em tudo. Sim. Porque se você, deixa Deus dará, deixa... Gente, não tem como. Eu acho que os pais têm que ficar em cima, sempre orientando, sabe? Sempre... Celular é uma coisa que pega muito, né? Porque... Às vezes criança de 10 anos, ou tablet, às vezes tem tablet, né? E já tem acesso livre, né? Os pais já não... Ainda mais quando começa a crescer, vira essa fase de WhatsApp, de mais mocinha. Pais, eles não têm esse cuidado de olhar com quem a minha filha está conversando. A influência que a gente falou. Minha menina, meu menino, quais são os assuntos?
Ah, mas a minha filha já tem 11 anos, já tem 12, já tem 13. Tá, mas uma menina de 13 anos, ela já é dona do próprio nariz? Que os pais, às vezes, não podem nem ter a senha do celular? Isso é um absurdo. Se você acredita nisso, me desculpa, mas você vai colher o que você está plantando. Porque 13 anos, gente, não tem independência, não tem vida própria, tem sim... mas você está invadindo minha privacidade. Eu concordo, uma conversa saudável, não precisa ser agressivo. Eu acho que tem que ter regra, né? Regra, limite, uma casa com regra, com limite, com princípios, né? É aquilo, nós somos cristãos, mas também não enfiar a goela abaixo, sabe? Aquelas mães que é Deus, é não sei o quê, só vive Deus, Sem agressividade. Vive Deus, não, vive religiosidade, né? Não, que você tem que ser crente, que você tem que põe lá a criança lá e fala, né, só segue esse caminho. Não, gente. Quantos pais eu vi que às vezes fica tão bitolado na religiosidade, né? Que não é a espiritualidade, não é o caminho com Deus, é religiosidade. Que a criança às vezes não pode, né, curtir um desenho, que às vezes não pode ver um parque, que não pode, sabe assim? Tudo que gente, é demais faz mal. Não é assim. A criança é pra ser criança. Criança é pra jogar bola, é pra brincar, é pra, sabe assim? É ser criança, né? A gente tem que dosar tudo isso. Então, deixar ele ser criança, sabe? Ensinar aos caminhos do Senhor. E o que é ensinar os caminhos do Senhor? O que é, além de ensinar e falar, né, e dar conselho, é você viver. Exato. É você viver na prática, é você, além de você falar, que isso daí não vai influenciar em nada, é você ser influenciado, Sim. né? O que você faz, como que você age dentro da sua casa, o que você faz para que os seus filhos, né, se espelhem em você. Quando você impõe a religiosidade, né? Não é nem Deus que a gente está falando. Sobre os teus filhos, isso prende eles. Porque aí, ao invés de ser aquela coisa natural, fala, a minha casa vive Jesus, as minhas crianças cresceram apresentando Deus para eles como um pai, como amor. Na adolescência, gente, a gente precisa de mais discernimento ainda. Eu sei que nós não chegamos lá. Só que nossos filhos ainda não estão nessa fase. Só que o que nós estamos falando, você que tem filho adolescente, você sabe muito bem. A influência dos pais na adolescência, ela já começa a diminuir. Então, assim, o que você fala já não funciona mais. Entende? A base já tem que ter vindo. Quando a gente fala, não é para proibir tudo. Não, gente, às vezes sua filha tem, sei lá, 14 anos, quer passear no shopping ali com mais 2 amigas. Você não vai? Sim, gente, a gente não vê problema nisso. Só que a questão é, filha, você vai passear no shopping com suas amigas, mas tudo bem, volta para casa, conversa com a sua filha. Filha, ela tem a base cristã, você entende? O que muda não é o que você deixa ou não deixa os seus filhos fazerem, é como eles se comportam nesse ambiente. Quando eles veem alguma coisa que tá errado, eles voltam para casa e falam, mãe, olha, com o pai às vezes não tem muitas essas conversas, é mais com a mãe, né? Mãe, olha, eu vi tal coisa lá, ou minha amiga fez isso, ou minha amiga falou aquilo. Gente, existe esse diálogo, sabe? Isso existe, eu sei que existe. Então, existe, mas você tem que criar isso, né? Exato. Você já tem que ter criado isso. Aí né? você chega, a filha de 15 anos conta um negócio pra mãe, desce o cacete. Gente, a mãe aí bate na menina, aí briga com a menina. Gente, acabou. Quando que essa menina vai voltar e vai contar de novo? É aquilo, eles têm que saber que a gente não é amiguinho deles, né? Não. Que não é amiguinho, que bate... Não, a gente tem que ter autoridade, né? Sobre os nossos filhos. Só que também, o respeito também é ensinado, né? A gente ensina respeito para os nossos filhos, que a partir do momento que os pais também já perderam o respeito. Então, tudo é aquilo, tudo é uma consequência dos atos, né? Que a gente faz. E outro assunto legal também é sobre o sexo, né? Que hoje é um tabu, né? Que os filhos conversar isso com... Os pais, né? Conversar isso com os filhos, né? Nossa, como se fosse... Gente, o sexo, ele é uma coisa sagrada dentro do casamento. Deus criou o homem e a mulher para poder Sim, claro. né, exercer isso. E quantas vezes meninas jovens, né? Entram em casamento ou muitas coisas assim Tem que elas nem menor sabem, não tem conhecimento, conhecimento. Ou quantas meninas engravida nova, que você acha que o pai falou, a mãe conversou sobre isso? Gente, tem que ser conversado. Abertamente. Abertamente, porque pare pra pensar, se você não conversar, das duas, uma. É. Ou alguma amiga vai falar, algum amigo. Ela vai aprender algum ou lugar. na internet. A internet de tá. algum lugar ela vai tirar. E aí, qual é o filtro do conteúdo que ela tá vendo? Da onde que ela aprendeu isso? E nós, como de pais? que forma ela aprendeu isso? Exato. Gente, a nossa experiência vale mais que qualquer coisa. Os pais falarem, aí, gente, não vem falar pra mim
que se você faz e segue os caminhos corretos com seus filhos, se você falar uma coisa vai ter menos valor que a internet? Não vai, gente. Os pais sentarem, conversarem, a mãe dialogar, ainda mais filha mulher, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A mulher, a menina tem a responsabilidade sobre o corpo dela, sobre engravidar jovem. A gente vê tantos casos. É triste, é lamentável. E aí tudo isso que a gente tá falando volta lá desde o início, né? Que daí eles, como eles já têm os caráter, personalidade, característica deles, o que eles vão seguir, porque daí tem o livre-arbítrio, né? Que eles vão realmente escolher. Aí você fala, mas não adianta nada fazer tudo isso e lá na frente, né? O que eles vão ser. Mas, gente, a sua consciência está limpa com o Senhor, porque o Senhor te deu o seu filho, te deu, né, para você procriar, para você gerar. Confiou, e aí confiou a você. E aí qual é a sua função sobre isso, né? Fala, Senhor, eu fiz o meu melhor. Mesmo que mesmo que o seu melhor não seja perfeito, mas você fez o melhor que você podia, né? Você fez. Eu falo assim, eu sei o futuro dos meus filhos? Não sei. Mas a criação e o melhor que eu posso dar, eu vou entregar. Sim. Não é? E se quando a gente ouve isso, né, vem a nossa mente falando, nossa, engraçado que eu escutando ela falar, no fundo a gente sabe se tá fazendo o nosso melhor ou não. Com certeza. Não precisa comparar com a grama do vizinho, que é sempre mais verde. Tô falando da sua e da minha mesmo. Falei, eu tô fazendo o meu melhor? Eu sinto que eu tô. Ela fala, não, tem alguma coisa que acusa. Então, olhe para isso. Fala, o que eu poderia fazer melhor? São nas pequenas coisas. Então, resumindo tudo, né? O que é uma criação de filhos, né? O que a gente acredita, né? É o diálogo, é o dia a dia, é a presença, não a presença, né, de hoje cada um ficar no celular, não, é a presença, o tempo com família. Sabe aquela família que se une, sabe, janta junto, alguma refeição a gente tem que ter junto, alguma refeição a gente tem que ter, compartilhar. Todos os dias, já virou rotina. Eu pergunto uma coisa, olha, que eu vi na internet, e eu faço isso com o Gael, né? Caís ainda não faço. Que eu pergunto pra ele, o que foi mais importante no seu dia hoje? O que você fez que foi mais especial no seu dia? Aí ele fala, no começo, e olha pra você ver como que é alguma coisa que no começo ele não falava, ele, tipo, não falava nada, tinha dia que falava coisa, e agora ele tá começando a responder. E aí, a outra pergunta que eu faço, o que hoje aconteceu que te deixou triste? Alguma coisa hoje aconteceu que você não gostou? Essas duas perguntas que eu faço pra ele, faz ele refletir, né? Faz ele refletir, exatamente isso. Porque antes, no começo, ele não me respondia, e agora ele tá buscando, ou eu fico perguntando tanto, que daí ele chega, acho que ele fala, eu preciso procurar aqui para mim poder responder para minha mãe, né? Então são duas perguntas que fazem ele saber que ele pode confiar em mim, né? E outro negócio que um dia eu compartilhei com você, né, que é o seu filho contar alguma coisa, você estimular ele a contar para você alguma coisa, e aí quando ele falar qualquer coisa, você fala, que bom, filho, que você me contou. E aí quando ele fala outra coisa, que bom, filho, que você compartilhou isso comigo. Seja boa ou ruim. Seja boa ou ruim, você fala, que bom, filho. Mesmo que às vezes você quer dar um conselho, às vezes você quer, sabe, não é assim, não, já não trava a criança, sabe? Deixa ela compartilhar, deixa ela contar, deixa ela, sabe assim, querer contar pra você. E esse vídeo foi legal porque ele era criança, aí ele foi crescendo, quando ele casou, ele ligava pros pais dele, né, e falava assim, olha pai, aconteceu isso comigo, eu engravidei, sabe? Ele sempre querer compartilhar com você. Sim. Então, isso é a criação que você cria no dia a dia, né? Exato. Que você vai colher lá na frente, não tem como você não colher. E aí, o que ela tá falando agora são momentos de amor, de carinho, de afeto, de respeito, de você ensinar os valores para os teus filhos, né? Só que você entende, a gente falou de limite, a gente falou de educação, de disciplina, de repreender mesmo quando necessário. São vários papéis e um não anula o outro. Isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? Porque eu amo muito meu filho, eu entrego todo o carinho e amor para ele, então na hora que precisa repreender eu não faço por amor. E, gente, isso é a maior confusão que as pessoas fazem. Sim. Muito pelo contrário, você não vai deixar de repreender seu filho, falar firme com ele, não é bater, espancar, não. É ser firme com ele. Isso não pode, quando é pequenininho, tem as coisas, aqui não pode e pronto. Por causa disso, você pode até explicar, ou às vezes nem precisa explicar. O certo e errado é ponto final. Isso é amor. Não assim, ai, tadinho, porque eu amo ele. Não, gente. O amor, aliás, eu escutei uma frase, a falta de limite é desamor. A falta de repreensão é desamor. Porque se você realmente ama o teu filho, você vai abrir mão do que dói em você, porque dói na gente. Você vai abrir mão do que é desconfortável para você por amor ao teu filho. Tudo começa pequenininho, quando cresce e assim vai. Então, assim, a gente trouxe vários assuntos. Só uma coisa que eu lembrei aqui, né, que é o que eu faço com o El, e olha que ele
Hoje a gente tá fazendo 3 aninhos. Ai, que gracinha. E ele é pequenininho, só que assim, é algo que a Gabi também já presenciou, né? Sim. Aqui em casa. Às vezes também quando tem muita gente em casa, assim, a gente, né, dá uma segurada a mais. Mas é algo que às vezes o Gael faz alguma coisa, né, que você vê que tá passando o limite, tá extrapolando, sabe? Aquela hora que chega, extrapola. Então, você não pode deixar, se você não ensinar o limite, não pôr o limite, né? Impor o limite, né? Então, é segurar no braço dele, sabe? Dar uns 2 chacoalhão, assim, e fazer ele compreender. Por mais que na primeira vez ele não vai, você vai falar na segunda, na terceira, na quarta, na quinta. Mãe é pra isso, né? Pra ficar falando mesmo. Então, assim, é um repreender com amor mesmo, né? Falar firme, falar que não pode, falar que não deve, sabe assim? Com firmeza, não, ai, filha, não deve. Não, é não deve. O nível dele abaixa, olha pra criança, seja firme, autoridade. E, gente, não tem como. Não tem como, tem que ter A limite. criança Quem sente ama, a põe energia, limite. sente a energia de autoridade. E aí, na hora, às vezes é desconfortável para os pais e a criança fica até com aquele olhar assim. Sim. Mas por que ela fica olhando? É porque ela tá com medo, porque ela vai ficar traumatizada. Não, gente. É porque naquele momento o cérebro dela entendeu. Ela é minha mãe. Eu não posso fazer o que eu quero. Às vezes até vai vir um choro ou uma frustração, porque para a criança entender que ela não pode fazer o que ela quer é muito difícil. Mas, gente, isso a gente constrói um adulto. Só que né? quantos adultos hoje estão aprendendo todo dia, não tem controle emocional, não tem. E fica igual uma criança, que às vezes não tem o que quer, ou que não faz, né, na hora que quer, do jeito que quer. Exato. Então, é aquilo, volta, a gente é adulto, né? Quantas pessoas na mesma idade, né, que vivia com a gente na adolescência, que hoje vive ainda como criança, que ainda não faz as coisas de adulto, né? Que não pega essa responsabilidade de ter disciplina na vida, de fazer o que precisa ser feito, porque ainda é uma criança, não, ainda faço o que tipo assim, né, o que me dá na telha, né? Não, você não é mais criança. Uma última coisa que a gente queria trazer para vocês tudo isso de dar limite, de impor, de respeito, de educação. Existe uma coisa muito importante na criação de filhos que ok, se você não faz isso desde pequeno, mas faça a partir de agora, independente de quantos anos os seus filhos tenham. Se a criança às vezes pode ter tido uma ótima educação, pode ter tido limites, um pai, uma mãe firme ali, só que lhe faltou uma coisinha que muda tudo. Muda destino, muda todo o sentimento que uma pessoa adulta tem. Ensinar as crianças sobre a gratidão. Ensinar as crianças, ou os adolescentes, né, se ainda você não plantou isso pequenininho, a dar valor e receber o valor de todas as coisas. Dar valor, não estou falando só de coisas materiais. Quando é pequenininho, às vezes vai usar um exemplo de um brinquedo, porque às vezes tem crianças que vivem numa família, às vezes ali que o dinheiro é mais contado, que tem mais dificuldade, que a família às vezes não tem para esbanjar, mas ela vai aprender com os pais e com o exemplo da família a dar valor naquelas pequenas coisas. Às vezes, quando é até mais fácil, né? Porque essa criança, ela vai esperar chegar o Natal, ela vai esperar chegar o Dia das Crianças para ela receber um presente, para ela ter um passeio de repente diferente. Quando a gente vive numa família que tem uma realidade mais próspera, né? Que o dinheiro já é mais familiar ali naquela casa, que já tem essa recorrência de facilidade aos acessos, né? Às coisas materiais. É até um pouco mais difícil. Então, assim, a gente queria trazer isso porque existem as duas realidades, né? Existem a família que ela tem essa abundância financeira maior, as crianças, ela tem os limites no comportamento, que nem a gente está falando, mas lhe falta os limites invisível. A gente está falando sobre repreensão de comportamento, mas e o limite invisível? O limite aonde o filho tem de tudo, a hora que quer, o filho vai para todo lugar a hora que quer. Ai, hoje eu quero comer pizza, hoje eu quero passear não sei na onde. Ai, hoje eu ganhei um presente, amanhã é uma roupa, amanhã é isso e aquilo. Como funciona isso? Então, assim, a gente nem quer... A gente está encerrando o nosso vídeo, mas a gente quer deixar para vocês uma reflexão. Nem vamos aqui entrar em assunto que é certo e errado, ou que você deve ou não fazer. A gente quer só que vocês reflitam. Porque, assim, às vezes a criança teve de tudo. Teve bons pais, casados, teve base familiar, mas ela cresce um adulto sem merecimento. Ela não tem a noção da grandeza das coisas. Para ela, tudo é pouca coisa. Às vezes ela conseguiu uma nova faculdade, ela conseguiu passar ali no vestibular, ou ela de repente comprou um carro, e aquilo não tem valor para ela, porque lhe faltou a gratidão. E a gratidão é a chave da bênção de Deus. A gratidão, ela é a chave do acesso. Acesso ao espiritual. Eu já estou falando de uma vida adulta, né? Só que, gente, sem gratidão, acabou todo o resto.
acabou Não tudo. vale nada, né? Não vale nada. Então é isso que a gente queria trazer para vocês refletirem sobre isso. Encontre vocês a melhor forma de poder mostrar, porque isso é na realidade de cada um, né? E tem até um negócio que é legal, né? Porque Judas foi um homem muito ingrato, né? Porque, pensa, viveu do lado de Jesus, teve tudo isso e ele foi ingrato. Exato. E aí, se você trazer a história de Judas hoje, quem lembra de Judas? Quem traz a história de Judas para refletir sobre Muito pelo isso? contrário, traz do lado negativo, né? Só traz o lado negativo, porque ele foi um homem ingrato, sabe? Então, a gratidão, é exatamente o que ela falou, a gratidão é o acesso, é a chave. É a chave da nossa vida, tanto espiritual quanto material, é a chave de tudo, sabe? Você para agradecer a Deus por tudo que você tem hoje, você para agradecer a Deus por tudo que você tem, porque é aquilo, quanto mais você agradece pelo que você tem, mais lhe será acrescentado. Exatamente. Então, primeiro comece na sua vida, depois replica isso aos seus filhos, né? Que foi o tema que a gente trouxe hoje, mas ele é fundamental, porque a gente pode ficar falando aqui. A gente nem é especialista em treinar crianças, mas a gente pode trazer aqui N assuntos, né? Sobre como você faz isso, como você lida com aquilo. Só que se você não ensina o teu filho a ser grato e acessar a Deus e falar, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho, pode até ser um atleta disciplinado que não vai adiantar. Então, assim, é o básico. Então é isso, gente. A gente não trouxe muita base de criação, mas a gente trouxe bastante coisas, né? A nossa vida. A nossa vida, que a gente traz para os nossos filhos, do que a gente vivencia, né, no dia a dia. Sim. Aí no próximo vídeo vamos trazer uma convidada aqui. E se você que está aí, a gente não sabe às vezes quem está assistindo, deixa um comentário aqui pra gente, deixa alguma coisa, alguma fala, algo que você queira trazer pra gente poder falar nos próximos vídeos, algum tema. Ou compartilhe a sua vida com os seus filhos, quais são os pontos positivos e negativos. A gente quer saber. A gente quer saber. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.